17 razões para não se tornar um apóstata. Olá a todos, nesse vídeo eu vou dar uma lista de razões para você nunca se tornar um apóstata. Mas antes de eu começar aqui, eu gostaria de deixar claro uma coisa: nunca fique dando atenção à apostasia. Não subestime o poder da apostasia na sua mente. O Espírito Santo de Jeová pode deixar de atuar em você se você ficar dando atenção a esse tipo de coisa. Ainda antes de entrar nos pontos principais aqui, eu gostaria de deixar claro o que é um apóstata. Quando eu falar apóstata, eu não me refiro a uma pessoa que simplesmente deixou de ser testemunha de Jeová e vive a sua vida normalmente. Não é esse tipo de pessoa que eu me refiro. Eu me refiro àquele tipo de pessoa que deixou de ser testemunha de Jeová e se revoltou contra e hoje ataca a sua antiga crença e a sua antiga organização. Pois bem, então o primeiro motivo pelo qual eu não me torno um apóstata e jamais me tornaria é porque eles são analfabetos funcionais. O que é isso? Um analfabeto funcional é quando a pessoa é capaz de ler e escrever, no entanto ela não é capaz de inferir significados além do óbvio. Uma coisa que eu pude perceber é o seguinte: os apóstatas, eles não conseguem entender o contexto no qual declarações são feitas. Ele não consegue entender um sentido secundário ao termo. Ele vê um termo e ele simplesmente entende aquele termo da forma mais literal possível. Ele não consegue ter um sentido abstrato, ele não consegue entender o contexto no qual a declaração é dita, ele simplesmente vê algo e aquilo para ele é verdade absoluta e é uma coisa que ele tem contra as testemunhas de Jeová. Eu não vou citar nomes aqui, mas eu vou dar um exemplo real que explica e ilustra muito bem esse ponto. Certa vez um opositor, eu não sei se ele é uma ex-testemunha de Jeová, mas parece ser, ele fez o seguinte: ele colocou um vídeo do irmão do corpo governante dizendo algo mais ou menos assim, abre aspas, por que usamos a forma Jeová e não Yahvé, por exemplo? Será que é porque é a forma mais parecida com o original? Não, mas é porque é a forma mais antiga no nosso idioma e a mais conhecida. Aí ele colocou algo mais ou menos assim no título ou no comentário do vídeo. Membro do corpo governante refuta a verdade e a lógica. Para quem não sabe, a verdade e a lógica era aquele grupo apologético que não existe mais e que defendia verdades bíblicas. Por que ele disse isso? Porque o grupo A Verdade e a Lógica, na época em que estava ativo, defendia que a forma Jeová é de fato a forma mais parecida com o nome de Deus em hebraico e que a forma do nome de Deus em hebraico é Yehová, segundo as descobertas mais recentes dos eruditos judaicos e de manuscritos antigos judaicos. Mas agora eu te pergunto com toda sinceridade, você vê de fato alguma contradição entre o que o irmão do corpo governante disse e a declaração de que Jeová é de fato a forma mais parecida com o nome Yehová? A resposta é: somente um analfabeto funcional acharia uma contradição. Na verdade, eu não sou contra a forma Yahvé. Eu apenas defendo que a forma Jeová é a mais apropriada em português e que também ela é a mais parecida com a forma Yehová. Agora, uma coisa não contradiz a outra. Não existe contradição nisso. Realmente, nós não usamos a forma Jeová em português porque ela é a mais parecida com Yehová. Mas isso não muda o fato de que Yehová é a forma hebraica do nome de Deus e que Jeová é a sua forma aportuguesada paralela. O fato do nome de Deus em hebraico ter a forma Yehová e Jeová é a sua forma paralela em português, portanto a mais parecida, não é o motivo pelo qual nós usamos a forma Jeová em português. O motivo pelo qual nós usamos a forma Jeová em português é exatamente o motivo dado pelo corpo governante. No entanto, isso não muda o fato de que Jeová em português e Jehovah em inglês são as formas mais parecidas com Yehová. Uma coisa não contradiz a outra, mas um analfabeto funcional, um apóstata, ele vai achar contradição nisso. Por quê? Porque ele é incapaz de ler e entender objetivamente a informação. Então, por que é que eu jamais me tornaria um apóstata? Porque eles são analfabetos funcionais. Eles não são capazes de entender a informação de forma objetiva. Eles veem contradição onde não existe. O segundo motivo é, eles são pessoas mentalmente perturbadas, eles são obsessivos, eles são compulsivos. Isso não é comportamento de cristão verdadeiro. Tem apóstata que a cada 50 postagens que ele faz no seu próprio Facebook, na sua linha do tempo, 49 são contra as testemunhas de Jeová. Gente, na minha opinião,
Uma pessoa dessas não é perfeitamente normal. Essa pessoa tem um problema na cabeça. Essa pessoa é mentalmente perturbada, ela precisa de tratamento médico. Então, para ilustrar, imagine o seguinte: a minha esposa é uma ex-muçulmana. A cada 50 postagens dela, 49 são falando mal de muçulmanos. Se a minha mulher faz isso, de boa, eu chego pra ela e digo assim: para com isso, porque tu não tá normal. Tu é obsessiva. Tu tem que parar com isso. Por favor, para com isso. Eu não te aguento mais. Eu, como marido, eu não aguentava mais a pessoa. Porque não pode ser normal uma pessoa que faz isso. A pessoa tem que viver. Não, ela vive só pra falar mal da antiga religião dela. Para com isso. Você não é normal. Você tem um problema. Então esse é um dos motivos pelos quais eu não me tornaria jamais um apóstata. Eles são pessoas mentalmente perturbadas. E esse tipo de atitude, a meu ver, não é de quem está livre, mas de quem está preso. O terceiro ponto é mentiras descaradas. Eles sabem que algumas coisas que eles falam, pelo menos, eles têm ciência que aquilo é mentira. Eles sabem disso, mas eles também sabem que existem pessoas desinformadas, pessoas que não sabem. Portanto, o apóstata vai dizer aquilo ali, mesmo sabendo que aquilo é falso. Por quê? Porque ele não está interessado em te propor a verdade, ele está interessado em te persuadir. Se ele conseguir te persuadir, seja por verdade ou seja por mentira, para ele não faz diferença nenhuma. Por exemplo, muitos dizem o seguinte: Charles Taze Russell era maçom, o irmão Russell era maçom. O apóstata sabe que isso é mentira. Ele não acredita nisso, ele sabe que isso é mentira. Ele tem plena ciência da falsidade dessa informação. No entanto, ele também sabe que você talvez não saiba. Outro ponto: Charles Taze Russell adorava Jesus, ele era um idólatra. Gente, os apóstatas sabem que isso é falso. O próprio irmão Russell disse que isso é falso. A explicação do próprio Russell sobre isso está no livro Studies in the Scriptures, volume 5, páginas 72 a 74. O próprio irmão Russell explica nesse livro o seguinte: olha, a palavra adorar não significa o que ela significa para Jeová quando aplicada a Jesus. Tem um sentido diferente, tarará e tarará. O irmão Russell explica isso. O sentido é homenagem, reverência. Mesmo o próprio Russell dizendo: olha, não é assim. Os apóstatas sabem disso e mesmo sabendo, eles vão continuar insistindo no mesmo ponto. Por quê? Porque eles sabem que existem pessoas que não sabem a resposta para esse argumento deles. E aí eu começo a me questionar: será que pessoas que fazem isso propositalmente e conscientemente são verdadeiros cristãos? São pessoas honestas? São pessoas de ética? Não são. Portanto, apóstatas são pessoas mentirosas. E é por isso que eu jamais me tornaria um apóstata. O quarto ponto é o seguinte: apóstatas levam uma vida imprestável. A rotina deles é repleta de ações medíocres. Exemplo, tem apóstata que faz artigo e vídeo na internet para tentar provar que o que eu estou fazendo aqui nesse vídeo é contra o que a minha religião ensina. Mas a grande questão que me vem na cabeça é o seguinte: o que é que eles têm que ver com isso? Onde que isso se torna problema deles? Entendeu? O cara não é mais testemunha de Jeová e ele fica ligando para Betel para tentar me colocar contra Betel. Mas a questão é o seguinte: o que ele tem a ver com isso? Em qual parte o que eu faço, o que eu deixo de fazer, e se isso é contra a minha religião ou não, em que parte tudo isso se torna da conta dele? Uma pessoa que faz isso é uma pessoa medíocre. Imagina o seguinte, existe um muçulmano que fica defendendo as crenças da religião muçulmana lá na internet. E aí eu começo a ligar para a sede dos muçulmanos no Brasil, seja o que for, para tentar colocar aquele muçulmano que defende a sua crença contra a sua própria religião. E dizer que não é para acreditar nele, porque o que ele faz é contra o que a religião dele quer que ele faça. Meu Deus do céu, por que é que eu faria isso? Gente, eu tenho uma vida significativa. Se eu fizesse isso, eu digo assim: olha, eu posso parar de viver, porque a minha vida não tem mais sentido. Uma pessoa dessas é uma pessoa medíocre, uma pessoa que não tem propósito na vida. Vai conversar com os amigos, vai pra praia, vai jogar um futebol, vai fazer algo que presta nessa tua vida. O que é que tu tem que ver com isso? Entendeu? Então, por isso eu não me torno jamais um apóstata, porque apóstatas têm vidas inúteis.
O quinto ponto é: muitos deles são imorais. Muitos deles têm práticas imorais, tais como o uso de drogas, imoralidade sexual, práticas homossexuais, dentre outros. Eu não estou dizendo aqui que a conduta imoral deles os torna automaticamente mentirosos, mas a vida imoral que muitos deles levam prova que as ações deles contra as testemunhas de Jeová têm motivos no mínimo duvidosos. Ou seja, quando uma pessoa imoral começa a caluniar outros, isso no mínimo constitui motivo válido para que você comece a duvidar da veracidade das informações transmitidas. Motivo 6. Acusações contraditórias. Os apóstatas não possuem uma linha de pensamento sólida. Eles criticam toda e qualquer ação que as testemunhas de Jeová possam tomar. Veja um exemplo. As testemunhas de Jeová rejeitam comer e transfundir sangue. No entanto, quando o assunto é pequenas frações de sangue, tal como a proteína albumina que é encontrada no ovo, e que também é a principal proteína do plasma sanguíneo, as testemunhas de Jeová nem são contra nem a favor, mas cabe ao indivíduo decidir se aceita ou não. Então os apóstatas, eles criticam as testemunhas de Jeová porque elas consideram erradas as transfusões de sangue, mas não o uso de pequenas frações de sangue, como a albumina. Mas raciocine comigo. Se as testemunhas de Jeová estão erradas por não serem contra o uso de pequenas frações de sangue, não significa isso que as testemunhas de Jeová estão certas quanto ao uso completo do sangue? Para ilustrar, será que um cirurgião poderia estar cometendo um crime ao cortar um paciente com um bisturi se não fosse crime esfaquear alguém? Pois se não há crime em esfaquear alguém, poderia haver um crime em um cirurgião cortar um paciente? É lógico que é perfeitamente possível que esfaquear alguém seja crime e que não seja crime um cirurgião cortar alguém. Isso é perfeitamente possível, não há nada de errado nisso. No entanto, se um cirurgião está cometendo um crime ao cortar um paciente numa cirurgia, não seria um crime muito maior alguém esfaquear outra pessoa? É claro que sim. Porque o caso B depende do caso A, mas o caso A não vai depender do caso B. Assim também, se o uso de pequenas frações de sangue é errado, isso só pode ocorrer se o uso do sangue completo for errado também. Do contrário, você estará chamando o médico de assassino por cortar um paciente, mas estará defendendo o bandido que esfaqueou um inocente. E é exatamente isso que os apóstatas fazem. Eles criticam a recusa de sangue completo nas transfusões pelas testemunhas de Jeová, e eles também criticam quando as testemunhas de Jeová não recusam pequenas frações de sangue. Ou seja, eles fazem acusações plenamente contraditórias. Em suma, uma acusação anula a outra. O que eu quero dizer é o seguinte: a relação entre não comer sangue e não injetar sangue é muito mais próxima do que a relação entre não injetar sangue e não injetar albumina. Porque no primeiro caso, nós estamos lidando com o sangue. No segundo caso, nós estamos lidando com uma proteína que também é encontrada no sangue. Raciocine comigo. Se a rejeição da transfusão de sangue produz um segmento lógico que necessariamente tornará moralmente errado o uso da albumina, com muito mais razão, então, a rejeição de comer o sangue tornará moralmente errado uma transfusão de sangue. No entanto, os apóstatas, eles argumentam no segundo segmento. Eles dizem que a relação entre a transfusão e a albumina produz um segmento lógico. No entanto, a relação entre comer sangue e transfundir o sangue não tem segmento lógico. Mas veja só, se existe segmento lógico entre transfundir sangue e usar a albumina que está presente no sangue, com muito mais razão, haverá um segmento lógico entre comer e transfundir sangue, porque aqui nós estamos falando do sangue completo. Só que os apóstatas, eles rejeitam o primeiro segmento lógico, que é muito mais próximo, e aceitam o segundo segmento lógico, que é muito mais distante. Então a moral é o seguinte: o que eles querem é ter do que reclamar. Se as testemunhas de Jeová tivessem uma posição diferente com respeito às pequenas frações de sangue, eles também seriam contra. Portanto, independente da posição das testemunhas de Jeová em relação a um determinado assunto, o apóstata vai ser contra. E é por isso que eu jamais me tornaria um apóstata, porque eles fazem acusações contraditórias. O sétimo ponto é o ódio.
Embora as testemunhas de Jeová discordem das religiões da cristandade e creiam que as religiões da cristandade estejam ensinando falsidades religiosas às pessoas, as testemunhas de Jeová não odeiam as pessoas. No entanto, os apóstatas odeiam as testemunhas de Jeová, por mais que eles neguem isso. Os apóstatas podem até dizer que não odeiam as testemunhas de Jeová, mas estes mesmos possuem vídeos, panfletos e outros materiais chamando as testemunhas de Jeová de seita maldita, seita de demônios, dentre outras calúnias. Agora eu te pergunto, será mesmo que tais pessoas não odeiam as testemunhas de Jeová? Você realmente acha que apóstatas não odeiam as testemunhas de Jeová? Portanto, os apóstatas são distribuidores de ódio, e é por isso que eu jamais me tornaria um deles. O oitavo ponto é viés cognitivo. Segundo a Wikipédia, viés cognitivo é um padrão de distorção de julgamento que ocorre em situações particulares, levando à distorção perceptual, julgamento pouco acurado, interpretação ilógica, ou que é amplamente chamado de irracionalidade. Um tipo de viés cognitivo que muitos apóstatas têm é a pareidolia. Ou seja, eles começam a ver supostas mensagens subliminares em publicações da Torre de Vigia. Algo mais ou menos assim: se você colocar a imagem da revista Sentinela no espelho de cabeça para baixo, no ângulo tal, você verá uma foto de um demônio. Não, de boa, a pessoa que fica fazendo isso não pode bater bem na cabeça. Veja, por exemplo, essa imagem do solo de Marte, que se assemelha ao formato de um rosto. Mas isso é apenas uma curiosidade, né? Pois então, eu não sou paranoico e a minha vida é útil demais para eu ficar perdendo o meu tempo com mensagens subliminares. Mas os apóstatas têm um grave problema de viés cognitivo, e é por isso que eu não me torno um deles. O motivo 9 é a hipocrisia. O apóstata, ele precisa transmitir a impressão e contar para as pessoas que o motivo pelo qual ele deixou de ser testemunha de Jeová, ele foi desassociado, é um motivo intelectual. Ou seja, eu fui desassociado porque eu não concordava com as doutrinas. Mentira! Foi desassociado porque era adúltero, foi desassociado porque era fornicador. Inventou essa história de eu não concordava com as doutrinas para fazer pose de gostosão. Motivo número 10. Vitimismo. Antes da pessoa se tornar testemunha de Jeová, ela tem plena ciência da necessidade de manter uma vida digna de um cristão. Uma vida moralmente correta, seguindo os preceitos morais do cristianismo. Mas às vezes acontece de o tempo passar e a pessoa começar a desejar as coisas do mundo. Então o marido troca a esposa por outra, é desassociado, obviamente, mas ele quer que todo mundo continue tratando ele como um amiguinho do coração. Cara, isso não vai acontecer. Você trouxe vitupério sobre o nome de Deus e de Cristo. Você humilhou a sua família. Tu largou a tua mulher. Os teus filhos não vão te tratar como o paizinho do coração. E tu merece isso. Seja homem e assuma. Mas não, coitadinho de mim. Só porque eu larguei meus filhos e a minha esposa, meus filhos não falam mais comigo. Bem feito! Então é por isso que eu jamais me tornaria um apóstata, porque eles fazem vitimismo. O número 11 é: eles exigem perfeição das testemunhas de Jeová. O que eu pude perceber é o seguinte: eles estabelecem um patamar para o corpo governante que só Jesus e Jeová atingem. É mais ou menos assim: as testemunhas de Jeová não poderiam errar em nenhuma hipótese. Não pode errar. Se no passado acreditavam que Jesus morreu numa cruz e aí perceberam que isso estava errado e mudaram de crença, está errado. Então não pode, tem que continuar errado. Se mudou é porque Deus não aprova. Não pode mudar. As testemunhas de Jeová acreditavam que o fim ia vir lá naquela época. Há falsos profetas. Não pode errar. Tem que ser perfeito. Tem que saber tudo sempre desde o início. Se você for perceber, eles esperam que Charles Taze Russell fosse onisciente. As exigências que eles possuem da Torre de Vigia
é de que Charles Taze Russell fosse um profeta inspirado por Deus. Então, para resumir, ninguém é capaz de atingir o patamar de perfeição que os apóstatas esperam do corpo governante das Testemunhas de Jeová. E por esta razão, eu não me tornaria jamais um apóstata. O número 12 é: eles se acham superiores aos outros. O apóstata sempre transmite a impressão de que a espiritualidade dele é melhor do que a de qualquer outra pessoa na congregação. Ou seja, todo mundo é manipulado, todo mundo é burro, menos ele. Mas conforme diz a Bíblia, nós temos que considerar os outros como superiores a nós. E é por isso que eu jamais me tornaria um apóstata. O motivo número 13 é: eles cavam falta. O que eu quero dizer é o seguinte: o apóstata, muitas vezes, ele tem uma atitude provocativa para com as Testemunhas de Jeová, porque ele quer que a Testemunha de Jeová perca o controle e diga ou faça alguma coisa que não seja apropriada para uma Testemunha de Jeová, para que então o apóstata possa usar aquilo que a Testemunha de Jeová disse ou fez contra as Testemunhas de Jeová. Quer dizer, ele pratica uma ação indevida a fim de provocar uma reação indevida, para que ele possa usar aquela reação contra as Testemunhas de Jeová. Eu vou citar aqui apenas um exemplo bem clássico para ilustrar. Muitos apóstatas, eles provocam os apologistas das Testemunhas de Jeová para que nós refutemos os vídeos deles. Só que eles fazem isso porque eles sabem que nós não vamos dar atenção a apóstatas, nós não vamos refutar vídeos de apóstatas. Isso é contra aquilo que a gente acredita. Então eles fazem isso primeiramente porque eles sabem que nós não vamos fazer refutação a eles. Então eles fazem essa pinta aí de gostosões. Eu quero ver vocês me refutarem, vocês não me refutam, refutam os outros, mas não a mim. Mas por que eles fazem isso? Porque eles sabem que a gente não vai refutá-los. Nós poderíamos refutá-los de olhos fechados, seria facinho pra gente fazer isso. Mas a gente não vai fazer porque a gente não quer. No entanto, se eles tivessem ciência de que haveria uma possibilidade da gente fazer uma refutação, a bola deles ia baixar rapidinho. Vocês veriam que rapidinho eles perderiam a coragem que eles demonstram ter. Mas digamos que a gente fizesse uma refutação a um apóstata. Sabe o que aconteceria no dia seguinte? Ele estaria ligando para Betel e estaria nos processando na justiça. Por quê? Porque é exatamente isso que eles querem. Eles ficam cavando falta. Eles agem de uma maneira a fim de querer provocar uma reação em nós para que eles possam ter algo contra nós. Para você ter uma noção de quão suja é essa gente. E esse é mais um motivo pelo qual eu jamais me tornaria um apóstata. Eles ficam cavando falta e esse tipo de atitude não pertence a cristãos. A razão número 14 é: eles nos acusam de fazer aquilo que eles também fazem. Por exemplo, eles dizem assim: as Testemunhas de Jeová são uma seita que acreditam ser a única religião verdadeira. Mas pensa o seguinte: se um apóstata que se tornou evangélico deixou de ser Testemunha de Jeová para se tornar evangélico, não acredita ele que a igreja evangélica é a igreja verdadeira? Uma ex-Testemunha de Jeová que se tornou evangélico adoraria Maria? Oraria aos pés de Maria junto com o católico? Será que uma ex-Testemunha de Jeová que se tornou católico ou evangélico faria uma consulta com um médium espírita? Iria a um centro de umbanda? Se a pessoa está convicta da sua crença, ela não faria isso. Por quê? Porque ela acha também que as outras religiões não são verdadeiras. Então veja o seguinte: o apóstata, ele acusa a Testemunha de Jeová de fazer exatamente aquilo que ele faz. Ele mesmo acredita que as Testemunhas de Jeová são uma seita maldita. Ora, mas não são todas as religiões cristãs verdadeiras? Quer dizer que todas elas são verdadeiras menos as Testemunhas de Jeová? Bem, se esse é o caso, então ele está fazendo com as Testemunhas de Jeová exatamente aquilo que ele acusa as Testemunhas de Jeová de fazer com ele. Raciocínio seguinte: é de conhecimento geral e de senso comum que a verdade une e que a mentira separa. Sendo assim, se houvesse duas religiões verdadeiras, o que você acha que aconteceria com elas?
Visto que a verdade une, então essas religiões se uniriam e formariam uma só. Portanto, é no mínimo coerente que as testemunhas de Jeová pensem que elas são a religião verdadeira. Do contrário, elas não seriam testemunhas de Jeová. Os católicos pensam que a Igreja Católica é a única religião verdadeira, a Igreja de Cristo. Os evangélicos pensam que a Igreja Evangélica é a Igreja de Cristo. Os Mormons pensam que a Igreja dos Mormons é a Igreja de Cristo. Os adventistas pensam que a Igreja Adventista é a Igreja de Cristo. Todas as igrejas pensam ser a Igreja verdadeira. No entanto, somente as testemunhas de Jeová são criticadas por isso. E é por isso que eu jamais me tornaria um apóstata. Eles nos acusam de fazer exatamente aquilo que eles fazem. A razão número 15 é: eles vibram com a desgraça alheia. Quando as testemunhas de Jeová passaram a ser impedidas de pregar e de se reunir, como aconteceu na Rússia agora há pouco, os apóstatas vibram com isso. Eles acham bonito, eles ficam felizes com isso. Às vezes acontece de algum salão do reino das testemunhas de Jeová sofrer alguma espécie de atentado, seja por incêndio ou qualquer outra coisa. Às vezes acontece de pessoas inocentes morrerem. Sabe o que os apóstatas fazem? Eles vibram com isso. Eles dizem, bem feito, se as testemunhas de Jeová não desassociassem os seus membros, isso não aconteceria. Peraí, gente, esse tipo de atitude não é atitude de gente boa. Isso não é atitude de cristão. E os apóstatas fazem isso. E esse é mais um motivo pelo qual eu não me tornaria um deles. O motivo número 16 é: eles não têm mais rumo na vida. A verdade para eles agora não se limita a uma doutrina, mas se limita a desviar pessoas de uma doutrina. Ou seja, eles querem tirar pessoas da mentira, segundo o que eles acreditam, e não trazer pessoas à verdade. Então, para eles, não interessa o que você vai fazer da vida, desde que você não seja mais uma testemunha de Jeová. É isso que ele quer. Em suma, para eles, não existe uma verdade a ser conhecida, mas uma mentira a ser desmascarada. A razão número 17 e a última é a seguinte: 2 Tessalonicenses 2, 13 e 4. Que ninguém os desencaminhe de maneira alguma, porque esse dia não virá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem que viola a lei, o filho da destruição. Ele é um opositor que se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou que é objeto de adoração, de modo que se senta no templo de Deus, exibindo-se como um Deus. Filho da destruição. Em resumo, os apóstatas não terão a esperança de vida eterna. E é por isso que eu jamais me tornaria um deles. Eu espero ter ajudado você. Um grande abraço, fiquem em paz.